Bom, a gente finalizou aqui o último vídeo fazendo essa ilustração, né, da nossa tartaruga. Eu já deixei ela num tamanho aqui mais próximo do que a gente precisa, tá? Eu deixei aqui duas imagens de referência também. Então a gente tem esses dois sprites aqui de referência pra gente pegar só uma noção do tamanho, tá? E eu acho que já ficou legal esse tamanho aqui. Tá bem grande, né? Mas a gente pode até deixar um pouco menor. Então eu posso fazer esse ajuste pelo Photoshop. Depois eu jogo aqui. Vou mostrar até uma coisa interessante que você pode fazer no Photoshop. Se você tentar diminuir qualquer ilustração no Photoshop, ela vai distorcer e vai ficar toda borrada, tá? O Photoshop ele vem por padrão com uma opção aqui de anti-aliasing, né? Quando você fizer o redimensionamento. Então, se você deixar a sua imagem menor, a sua ilustração menor, ele vai dar um anti-aliasing aqui e vai deixar muito borrada a sua ilustração, tá? Tem uma forma de corrigir isso. Você vai apertar Ctrl K, tá? O comando Ctrl K. A gente tem essa opção aqui de geral, interpolação de imagens. A gente tem a opção de preservar arestas sólidas. Mas se você tentar diminuir ele só preservando as arestas sólidas, ele não vai preservar, tá? Ele vai manter essa imagem borrada. Então, o que você tem que fazer? Você vai clicar com o botão direito, você vai transformar, tá? Converter em objeto inteligente. Aí, quando você converte em objeto inteligente, quando você redimensiona, ele vai deixar a sua imagem mais parecida com uma pixel art. Então repara que ele preservou as arestas dele, não ficou criando esse anti-aliasing aqui para deixar um pouco mais soft, né, digamos assim. Para transformar em pixel art eu prefiro deixar assim, tá? Porque já fica mais parecido ali com o resultado que a gente quer. Bom, peguei a imagem aqui, joguei aqui, né? Só pra gente ter a comparação do tamanho. E realmente, ó, o tamanho ficou aqui. Eu gostei desse tamanho, tá? A gente vai manter esse tamanho. É uma tartaruga robô gigante ali com vários canhões, vários negócios, né? Então faz sentido. E fazendo uma análise aqui, né, da comparação do tamanho, a gente precisa entender que uma pessoa, ela tem que ser, né, uma pessoa aqui, né, que é essa menina, ela tem que ser menor do que essa estrutura aqui do dente do trator e também do galão aqui de combustível, né? As outras coisas, como são armamentos, são só objetos ali, não tem muito problema. Mas, no geral, essas outras coisas têm que ter um tamanho coerente. Essa cabine, ela acabou ficando muito pequena, né? Então a gente vai dar uma aumentada nela também, porque se a gente for pegar essa personagem, se a gente pegar essa personagem aqui e jogar a cabeça dela aqui, né, você percebe que tá muito pequena em relação à cabine, né? Então a gente tenta deixar mais ou menos assim, vai. Vamos supor que ela estivesse ali dentro, né, controlando. Essa cabine ficou muito pequena, né? Tipo, uma pessoa não fica desse tamanho de uma cabine de trator. Então a gente vai deixar essa cabine um pouco maior. Mas as demais coisas aqui já tem um tamanho ok, já tá bem legal. Já gostei assim e a gente vai manter. Para que a gente não tenha nenhum problema com a animação no futuro, a gente precisa separar cada componente, tá? Então, mas tem coisas que vão se mexer, né? Que vão se mexer de formas individuais. Por quê? Porque se a gente tentar fazer a tartaruga no seu todo e a gente quiser alterar só uma animação, a gente vai ter que mexer em toda a tartaruga praticamente. Então a gente vai tentar fazer aqui de uma forma que cada coisa tenha um comportamento próprio para que a gente não tenha dificuldade caso a gente queira mudar alguma coisa. O grande exemplo disso são os próprios assets aqui do Metal Slug. Se a gente for reparar, a gente vê que eles colocaram separados aqui algumas coisas. A gente tem esse escapamento aqui, né, de um veículo, e ele tem esses sprites separados. Ó. Então a gente tem algumas coisas separadas, porque elas têm um comportamento próprio e uma quantidade de frames diferente, né? Então eles fizeram dessa forma que acaba facilitando para eles, beleza? Então a gente tem que entender isso, né? Que as coisas têm animações diferentes para que funcione de uma forma específica. Por exemplo, aqui a gente tem essa parte aqui, né, da arma destruída. Então a gente provavelmente é porque a gente tem essa mesma arma aqui sem estar destruída. Então a gente mantém esse sprite aqui separado porque pode ser que ele esteja diferente, né, em um estado diferente. Então a gente repara que a parte mais densa, a parte mais escura vai ter uma cor mais escura. Eles usam bastante preto também, né, para esse contraste aqui e deixar as coisas um pouco mais pesadas, tá? E a própria outline. O meu Sprite aberto aqui a gente vai começar a fazer as estruturas. Né? A gente vai fazer só a outline por enquanto e depois a gente vai separar aqui cada componente, tá?
a gente precisa identificar o que que é cada coisa. Eu vou fazer isso pelo Photoshop para ficar um pouco mais visual. Então a gente tem algumas engrenagens aqui que a gente precisa entender, tá? Que a gente precisa compreender. Isso daqui é uma engrenagem. Isso aqui ele vai se mover de um lado para o outro, né? Ele vai subir, né? No caso, ele vai fazer esse movimento aqui de pêndulo, né? Ele vai fazer um movimento de pêndulo. Então, a gente precisa fazer isso daqui separado, para a gente poder fazer ele subindo e descendo depois. Isso daqui também é uma coisa que tem que ser separada porque ele também se mexe. Isso aqui também tem uma engrenagem aqui, ó. Tem um disco aqui que vai fazer essa estrutura subir, tá? Então a gente precisa fazer isso aqui separado, isso daqui separado, isso daqui separado. Esse trechinho aqui eu vou só falar por cima, tá? Eu fiz a separação ali dos componentes, ali das peças, né? Das partes separadas. E demarquei, né? Cada uma delas. Cada demarcação dessas aí vai ser separada em uma layer diferente, tá? Pra gente poder ter um controle melhor na hora de fazer as animações. E depois ali mais pra frente eu deixo também um exemplo, tá? De como vai ficar ali cada componente separado. Então você vai conseguir dar uma pausa aí no vídeo e consegue identificar o que é cada coisa, tá? Mas basicamente tudo que se mexe vai ter uma animação separada. Coisas que estão no próprio casco vão se manter, mas eu vou fazer uma layer separada só pra gente poder fazer o balanço depois da própria animação. Bom, como vocês podem ver, tá? Tem uma imagem um pouco mais simplificada mostrando cada componente. E agora a gente vai trazer isso pro nosso Azeprite ali, pra nossa pixel art. Agora é uma questão mais de fazer ali o próprio objeto. Nesse momento aqui você vai só se preocupar em fazer a outline, tá? A gente vai só fazer a linha, pra poder depois a gente fazer o preenchimento. Por que que eu optei em fazer a linha primeiro? Porque como é uma arte muito grande, né, e eu queria separar os componentes, então eu fui criando outras layers, né, camadas separadas, individuais, para ir criando ali só a outline mesmo, só para poder separar cada componente, para depois eu fazer a pintura. Como ela é uma arte um pouco mais complexa, assim, né, tem muitas peças separadas, eu achei melhor primeiro só recortar, né, o que eu precisava, para depois eu vir com a pintura. Porque se eu parasse para ficar pintando cada componente antes, eu ia acabar perdendo mais tempo, né? Porque tudo por questão do teste mesmo, né? Então a gente tem que primeiro focar em uma parte para depois focar na outra. Então eu quis focar primeiro em separar as peças. Então eu fiz a separação no Photoshop e depois eu fui fazendo a separação ali no próprio Azeprite. Não se preocupe em fazer também os traços perfeitos, tá? O importante é você primeiro focar em fazer a arte e depois você vai corrigindo o que ficou torto, o que não tá muito condizente. Uma técnica que eu uso bastante é segurar o Shift na hora de fazer as linhas, porque você consegue deixar as linhas mais retas, fica um pouco mais fácil de fazer o traçado. Bom, é basicamente isso, tá? Nesse momento essa aula foi mais teoria mesmo, né? Só para mostrar aqui como foi o processo ali para separar as coisas, né? Na próxima vai ser um pouco mais na prática ali. Vai ser pintura, mas eu vou passar algumas técnicas ali de como que a gente vai fazer a pintura para ficar parecido com o do Metal Slug mesmo. E depois a gente vai fazer as animações, eu vou mostrar as técnicas que eu vou utilizar também para fazer as animações ali, para ficar um pouco mais fluido, né, em cada componente separado. Bom, então fica aí com o resultado da nossa outline, tá, para nossa ilustração, e lembrando que cada coisa aqui está separada no seu devido local, na sua devida layer. Então valeu, até o próximo vídeo.